Então, mandala de 1 metro, já dei uma boa base de fundo aí branco pra gente conseguir ter um bom resultado de cores. Vou fazendo aí as nossas marcações iniciais. Como vocês podem ver, a estrutura de 1 metro é bem diferente das outras. Ou seja, eu tô usando uma régua aí de 60 centímetros e ainda assim ela fica pequena, então olha só, né? E aí vou puxando agora as linhas secundárias de auxílio. Bom, qual é a energia desse pedido? A energia desse pedido foi, como é um estúdio de yoga, o yoga ele trabalha muito no estado de não mente, de preservação energética. Então, a pessoa pediu na energia dos chakras superiores. Como assim? Então, eu vou deixar aí do lado para vocês entenderem o que são os chakras superiores. Então, o chakra superior laríngeo, o chakra superior do terceiro olho, o Ajna chakra, e o coronário. Então, todo o aspecto de cores, de energias que eu vou colocar nessa mandala vão estar em volta dessas energias. Ou seja, para quem não sabe, os chakras são níveis energéticos dos nossos corpos, Os corpos sutis e espirituais. Então, os chakras eles funcionam como grandes rodas energéticas de transmutação e de fluidez energética para o nosso próprio corpo, seja ele físico ou espiritual. E existem os chakras mais baixos, que são o chakra base, umbilical, plexo solar, e o cardíaco, que é o chakra central. Então, esses chakras mais baixos, o da base, o umbilical e o plexo, eles estão muito relacionados à nossa materialidade. Então, o chakra base ele vai trabalhar as nossas estruturas, a nossa materialidade mesmo, como a gente se sente no mundo, qual o nosso lugar, qual o nosso aterramento, como que a gente se identifica como ser humano. Então, trabalha toda a nossa energia de estabilidade, de materialidade, de concretizações. O chakra umbilical já vem mais na parte do eu sou, da identidade, da sexualidade, dos órgãos de imunidade. O plexo solar vem as nossas realizações, vem a nossa autoestima, nossa estrutura emocional. E o cardíaco, então, como centro do nosso corpo energético, ele é o que comanda, as nossas emoções são as que estão à frente, Ou seja, deixando o chakra cardíaco bem alinhado, a gente consegue ter um bom alinhamento de todo o resto. Por quê? O chakra cardíaco, ele é literalmente o centro energético. Então, quando você encontra o equilíbrio para esse chakra do cardíaco, você consegue então equilibrar todo o resto, porque a parte emocional ela influencia muito na nossa vida, no nosso dia a dia. E como que essa parte emocional pode ser equilibrada? Então, a gente consegue equilíbrios espirituais e materiais trabalhando com qualquer nível desses chakras, Então, eu fiz aí o Om, que é o símbolo da espiritualidade, da expansão de consciência. Deixei ele bem aí no núcleo dessa mandala para que traga muita força, muita energia. E deixei algumas pedras aí descansando durante a noite para pegar ela de novo no próximo dia. Então, já falei dos chakras principais, primordiais, os base ali de baixo do nosso corpo. Então, quando a gente pensa nos chakras superiores, são os chakras acima do cardíaco. Então, o chakra laríngeo trabalha na nossa comunicação, não só a comunicação física, mas também a espiritual,
as viagens astrais, toda a espiritualidade também se comunica por esse chakra. O Ajna Chakra, o chakra do terceiro olho, é o chakra da espiritualidade, da intuição, nos remete a tudo que é mental e o mental superior, não somente como a gente conhece, né? E o chakra coronário é exatamente a conexão espiritual, é o chakra que conecta a divindade. Então, o chakra base, que é o vermelho lá embaixo, ele é o que recebe, o que transmuta e o que trabalha nas energias mais densificadas, mais materiais. E os chakras mais sutis, o chakra coronário, é o chakra que conecta literalmente a nossa espiritualidade, o chakra que faz essa conexão. Ou seja, são dois polos. O polo mais materialista, mais densificado, que faz parte, sem ele a gente não estaria encarnado, e os chakras mais sutis, que a tendência energética é que a gente vá sutilizando e vá cada vez mais nos aproximando energeticamente desses chakras superiores, que são chakras mais sutis, não tão densificados, não tão materialistas, são chakras mais elevados. Então, dá com essa mini mesmo explicação sobre os chakras, a gente pode entender um pouco por que ela quis as energias dos chakras, nas tonalidades das energias dos chakras superiores. Porque o yoga, ele não é só uma prática física, não é apenas uma prática como academia, uma luta ou algo assim. O yoga, ele é realmente um estilo de vida. Então, o yoga trabalha muito a respiração, a comunicação com o espírito, a comunicação com o seu próprio eu superior, com as suas próprias intuições, trabalha muito a energia do self, a energia primordial. E o yoga auxilia muito na transmutação das nossas próprias energias, né? Então, às vezes, estagnamento, preguiça, são só energias que estão acumuladas em alguns desses chakras e a gente acaba achando que é humor ou qualquer outras coisas, e o yoga, ele ajuda muito nesse processo. Então, eu vou puxando aí agora com um compasso super meigo, delicado, pequenininho, e eu vou puxando aí as marcações das próximas faixas de pétalas. Então, infelizmente, eu tive um erro de gravação. Então, esse não tem erro de gravação, não é a Bia, né? Mas, enfim, todo esse processo de desenhar das pétalas, eu tive um erro aí, tanto no desenhar quanto na coloração. Então, daqui a pouco vocês vão ver que vai estar tudo colorido. Mas tá tudo bem. Vocês vão ver que não tem muita diferença, assim, não fiz nada de muito especial. Então, seguindo a coloração clara dos chakras superiores, assim como foi pedido, eu vou puxando as pétalas tranquilamente. Puxei novas linhas aí já das pétalas que estavam em evidência. Então fica super tranquilo da gente poder puxar novas linhas sem ter que fazer muito cálculo, sem ter que fazer muita adaptação. Então, como a gente pode ver aí do lado sobre os chakras, eu comecei e coloquei a cor violeta, que é do chakra coronário, ou seja, o chakra espiritual, o chakra da conexão, bem no centro, junto com o Om. Por quê? Porque depois eu quis vir das cores mais escuras, do roxo e tal, clareando pro azul clarinho aí, e depois escurecer novamente para depois clarear.
Por quê? Para trazer uma profundidade, para trazer um movimento para essa mandala, para trazer destaque também. Porque, como vocês podem ver, os chakras superiores, eles têm a tendência de serem parecidos em questão de cor, né? Então, o chakra laríngeo é um azul, o Agna chakra do terceiro olho é um azul índigo, e o chakra coronário é violeta, em algumas traduções é magenta. Desculpa. Então, são cores bem próximas, então eu queria dar um destaque, eu queria que fosse algo mais vivo, porque o azul, no significado da cor em si, o azul ele é bem introspectivo, bem tranquilizante, bem a energia mesmo que esses chakras trazem, de um aspecto de não mente, de concentração, de tranquilidade. Então, muito azul pode carregar a ponto da gente entrar num marasmo e tal. Então, eu quis trazer uma maleabilidade, eu quis trazer um jogo de cores que isso não fique tão monótono, não fique tão paralisado assim. Então, o ON tem alguns pontinhos ali no violeta que eu pus em dourado. Então, tem algumas decorações ali no azul escuro que também estão em dourado. Então, o dourado vai ser a única cor quente que vai ter na mandala. O resto são cores muito frias. Então, eu quis trazer esse dourado para trazer um pouco mais de calor e um pouco mais de calor mesmo seria a palavra, né? Pra gente poder ter uma mandala mais viva e não tão introspectiva assim como o azul traz, né? Inclusive, no curso do autoconhecimento com as mandalas, a gente tem aulas específicas e bem detalhadas sobre a vibração e a energia de cada cor, como usar e como não usar cada cor, o que o excesso pode trazer, o que o excesso não pode trazer. Então, é exatamente esse intuito e essa informação que é importante a gente colocar na mandala, né? Porque se a pessoa pede, bom, eu quero os chakras superiores, mas ela não tem noção, talvez, de que azul demais possa trazer uma introspecção demasiada, mesmo que o intuito seja esse, né? Um estudo de yoga é algo meditativo, é mais introspecção, é totalmente você com você mesmo. Mas será que colocar tanto azul e não colocar um destaque, não colocar uma cor quente para dar uma quebrada não seria o ideal? Então, por isso que é importante conhecimento aprofundado das cores para você conseguir usar elas da melhor forma possível e terapeuticamente falando. Então, eu estou colocando intencionalmente todas essas cores aí, mas eu estou fazendo jogo de cores, de luz e sombra dentro dessas próprias cores. Então, aí essa parte, eu estou colocando um azul claro bem na duplicação das pétalas, porque já vem 3 linhas, aí como vocês podem ver, já vem 3 linhas de pétalas de um azul super escuro. Então, se eu não coloco um destaque, uma cor mais clara para dar uma luminosidade, para dar uma quebrada nessa escuridão, acaba ficando bem monótono e uma mandala bem pesada. Então, a ideia de você conhecer bem as cores e saber usar elas na medida certa é para que, mesmo você atendendo a intenção e a energia que a pessoa quer, você ainda assim deixe a coisa o mais leve possível, o mais harmônico possível. Então, essa mandala, na verdade, ela teve um total de 9 a 10 horas de pintura. Então, sim, ficou um vídeo bem longo. Eu acelerei o máximo que eu conseguia. Ficou em 1 hora, mas eu acho importante mostrar. Ainda ia ficar mais longa, porque eu perdi parte
da finalização dos traços e o começo das pinturas aí, porque ia ficar mais longo, então peço desculpas, mas ao mesmo tempo assiste quem quer, né? Então eu acho muito importante colocar detalhe por detalhe para vocês. Também é um processo super terapêutico assistir isso, então eu espero que vocês gostem. E vamos aí colorindo a duplicação das nossas pétalas. Então, como eu já falei, a área maior, pincel maior, então a gente vai colorindo com facilidade se você pega um pincel maiorzinho para atender aí a sua demanda. Então eu vou colorindo aí pelo menos os cantinhos com um pincel menor. Mesmo a gente sabendo que era maior com um pincel maior, é importante que em áreas que seja bem curtinho o lugar onde você pode passar com o pincel, você não tente passar com o pincel mais largo, porque vai dar ruim, tá? Então é importante que você pegue um pincel de acordo com o tamanho. Então, como tem muitas voltas, eu acabo sim pegando um pincel mais fino, um pincel mais adequado para fazer os cantinhos de forma perfeita, para depois vir colorindo de forma mais tranquila todo o resto aí da pétala. Eu também, Bia, tá? Bia, não é uma regra, pelo amor de Deus. Eu sinto que quando a mandala ela é bem direcionada, assim, bem específica, tem um pedido bem específico, eu procuro internamente estar de acordo com aquela energia. Por exemplo, eu não vou fazer uma mandala dessas em um dia que eu não esteja muito legal, mesmo que seja uma encomenda, mesmo que tenha relativas datas, você consegue se organizar e organizar a sua agenda para que você... Bom, hoje eu não tô muito bem, então vamos ver, amanhã se eu acordar melhor eu faço. Por quê? É uma mandala que ela vibra muito sutil, ela vibra um estado de não mente, ela vibra várias coisas que se eu não tô muito bem, eu tô sutil, eu não vou estar sutil, eu tô mais densificada, com emoções mais presentes, com não tanta leveza mental. Então, se sou eu que tô fazendo essa mandala, será que eu quero passar isso? Mesmo que as cores e as formas vibrem isso, porque muito da arte vai do artista. Então, se eu não tô bem naquele dia e é uma mandala relativamente sutil, que tem que vibrar algo leve, eu não me sinto bem fazendo algo enquanto eu não tô leve, né? Claro, muitas pessoas usam a arte, as mandalas, com esse intuito para ficar leve, ou seja, o dia a dia da vida faz com que a gente fique estressado, carregado mentalmente, energeticamente. Então, pessoas que não trabalham com isso, elas tendem a usar a mandala e as artes em geral para realmente poder ficar bem. Então não tem esse aspecto de tipo, eu tô bem, hoje eu vou pintar. Não, hoje eu não tô bem, é o dia que eu tenho que pintar, né? Mas eu, como já trabalho com isso, já conheço bem a minha energia, já sei bem transitar entre essas densidades e a sutileza. Então, se eu tenho tempo hábil e espaço interno para poder escolher o dia que eu quero fazer, eu vou com certeza escolher os dias em que eu esteja vibrando aquilo.
né? Porque como é uma encomenda, eu não vou fazer aquilo porque eu estou mal, eu não vou fazer aquilo para transformar a minha própria energia interna, eu vou fazer aquilo vibrando exatamente o pedido. Então eu preciso internamente, eu gosto de estar 100% conectada ao intuito da mandala naquele momento. Então, por exemplo, no vídeo do canal já teve uma mandala para Oxum, mandalas religiosas. Se eu não tiver afinidade com a energia, eu vou pôr músicas, eu vou tentar vibrar o mais sutil possível para também levar essa energia para a mandala. Então, como nós aqui em casa já praticamos o yoga, eu já entendo um pouco sobre o que é esse estado, né? Então eu procuro estar exatamente naquele estado, naquele dia e naturalmente, né? Não intencionalmente, tipo, hoje eu vou fazer a mandala do yoga, eu vou fazer um yoga, mas nunca faço. Não. Então eu já pratico, eu já faço, eu já tenho um entendimento. Então, mesmo fazendo, tem dias que a gente não tá muito legal. Então eu não vou pegar na mandala aquele dia, eu vou deixar ela descansando com as pedras e vou fazer o dia que eu senti de fazer. Então, se você tem tempo hábil e liberdade para fazer isso, faça, porque é importante. Quando é uma mandala intencional, uns pedidos bem específicos, dê o seu tempo ao tempo. Caso seja uma mandala para observação pessoal, para transmutação da sua própria energia, aí faça no momento que você sentir de fazer. E vamos aí finalizando a última pétala, a última duplicação de pétalas aí da faixa final da mandala. Então agora venho colorindo essas bolinhas que eu fiz na parte externa, também da mesma cor da duplicação. Nesse momento eu já tinha intuído e já tinha sentido de fazer o fundo em dourado. Então, como o fundo dourado vai trazer bastante transparência, vai trazer um calor e vai dar uma quebra nesse azul todo, eu já vou pintando as cores que são mais presentes aí para não ter muita diferença. Então, pincel pequeno para espaços pequenos, eu começo fazendo os cantinhos aí. Esses cantinhos que demandam maior detalhe e maior cuidado. Depois eu consigo vir com um pincel maior, tranquilamente colorindo aí e expandindo essa parte da mandala. Então o dourado, mesmo com o fundo branco, ele tende a ficar um pouco transparente. Então o ideal é que você dê 2 demãos desse dourado aí, para que ele não fique meio transparente. E quando a tinta fica um pouco transparente, a tendência é que apareçam as pinceladas, então eu não curto muito, mas vai do gosto de cada um. Cores muito claras, muito transparentes, eu tendo a dar 2 demãos da tinta para dar uma maior cobertura. Então a gente pode ir aí vendo o quanto é importante pincéis finos e grossos na mesma tonalidade, né? A gente pode tranquilamente ir puxando toda essa parte de coloração e fazendo os cantinhos bem feitos, né? Com detalhe e o cuidado que precisa. Como vocês podem ver aí na mandala, na parte escura, tem vários respingos de tinta. Então, conforme
a gente vai fazendo, eu vou repassando, vou recolocando aí essas tintas para que fique tudo uniforme. Algumas imperfeições nas junções de pétalas a gente corrige com a caneta. E assim vamos caminhando. Então, mesmo na primeira demão, que vai receber uma segunda camada de tinta, eu deposito bastante tinta para dar uma boa primeira cobertura. Às vezes eu dou uma leve esquecidinha e acabo colorindo sem estar no lugar da captura aí da câmera. Mas acredito que vocês estão entendendo o que eu tô fazendo, né? Então, vou fazendo aí já vários cantinhos para adiantar o trabalho. Pelo tamanho da área, eu poderia até usar um pincel ainda maior, mas eu gosto de usar esses medianos, que me dão maior estrutura, e depois na segunda demão eu posso daí usar um pincel mais grosso. E... Ai, gente, se não tiver erro de gravação, não sou eu, né? Mas não... Ai, tem algumas coisas que é difícil. Então, nessa parte... Mas, por um lado, que bom que teve erro de gravação, né? Porque se o vídeo já tem 1 hora, convenhamos. Mas, eu gostaria de mostrar tudo pra vocês. Mas já passou toda a parte aí do contorno. Então, eu vim com a caneta 2.0. Contornando todo o jogo aí de pétalas. Então, já esse contorno mais grosso, ele já dá um acabamento, ele já dá uma encorpada em todas essas pétalas aí.
Muita gente faz as mandalas sem esses contornos ou faz tudo direto na tinta e fica lindo, tá? Eu acho que é muito questão de gosto do que certo ou errado, não existe isso. Então, eu gosto de contornar, eu acho que o preto dá um acabamento, dá uma aperfeiçoada em tudo que você já fez. Eu gosto de usar caneta, ela traz uma delicadeza, só na tinta. Já fiz bastante mandalas nas tintas, só em tinta. E gosto também, mas eu gosto mais de fazer com contorno, seja ele no pirógrafo ou na caneta. Eu gosto de dar uma contornada para encorpar tudo isso aí. Então, após algumas duplicações, eu posso tranquilamente já ir decorando. Então, eu não vou trazer traços muito grossos, né? Porque eu teria a opção de essas flores e essas bolinhas decrescentes aí que eu tô fazendo, eu poderia colorir elas de preto para dar uma encorpada, para dar uma preenchida no desenho. Mas como se trata de uma mandala mais sutil, que fala sobre o espírito, que fala sobre a energia mais sutil, então eu quero trazer também traços mais sutis, mais delicados, que demandem também toda essa sutileza que eu já estou trazendo na mandala. Então, na parte da decoração, tem bastante isso de eu deixar fluir, de deixar rolar, eu preciso sentir bem como que eu vou fazer. Mesmo as decorações não falando sobre os chakras, né? Eu poderia colocar simbologias dos chakras nas pétalas, poderia fazer de várias formas, mas eu vou deixando fluir mesmo, vou deixando ser intuída para que isso vibre a energia que aquilo tá vibrando e não o que eu quero, né? É uma junção dos dois, né? Sobre o que eu quero e do que está sendo intuído. Mas a ideia é que você deixe fluir o máximo possível. Então, puxei aí algumas duplicações de pétalas. Aí, senti de fazer a duplicação também nessas pétalas que estão aí no meio. Então, a tendência, até para preencher espaço, para ficar mais bonito, eu vou puxar a duplicação em todas as faixas de pétalas, para ter também aonde colocar os nossos pontos de luz, toda a nossa estrutura de decoração. Então, para trazer movimento, para trazer comunicação, nessa parte do chakra laríngeo, que é um azul mais claro, eu vou trazendo a espiral, que traz movimento, que traz leveza, que traz direção. Então, como eu sempre falo, os elementos na mandala precisam se conversar. Então, tem algum ponto em dourado bem aí no centro, eu preciso pôr pontos em dourado no resto da mandala. Então, olha só, tem dourado no ombro, tem dourado ali no azul escuro e tem o dourado no fundo da mandala. Então, os elementos que vão se conversando, eles deixam a mandala muito harmônica, deixam ela completa, né? Porque imagina, eu coloco o dourado num ponto e eu não relembro aquele dourado em mais nenhum lugar na mandala. E às vezes venho com um traço mais grosseiro, mais reto. Então
você começa de um jeito e termina de outro. Se você tá fazendo ela intencional, se você tá pondo bastante intenção na mandala, é importante que você converse os elementos dentro dela, né? Então, se eu tô pondo espirais de movimento no meio, eu preciso colocar espirais no meio, posso relembrar essas espirais no fechamento da mandala. Então, os elementos precisam estar presentes em todo o corpo para que a mandala seja harmoniosa. Daí, como a mandala ela é relativamente grande, eu gosto de começar a já colocar os pontos de luz, os pontos decorativos, para eu ver como que essa mandala vai ficar no todo, né? Então, como que ela vai vibrar já acabada, para eu ter uma noção de como eu vou finalizar ela, de como eu vou fechar ela. Então eu já pego o boleador, já começo a fazer os pontos de luz aí nas duplicações e já naturalmente começo a trazer mais luz e vida aí para esse centro, para esse núcleo. Como a mandala é grande, a gente tem bastante espaço para trabalhar, então fica interessante colocar bolinhas decrescentes tanto para cima quanto para baixo. Tem bastante lugar para poder explorar e poder expandir aí as cores. Então aí depois de colocar já bastante pontinhos de luz pra gente conseguir pautar os nossos acabamentos, eu venho com um boleador ainda maior para poder colocar, ou seja, a área maior, pincel maior e boleador maior. Então conforme vai crescendo as pétalas, o ideal é que você cresça também o diâmetro dos seus boleadores, né? Então, vou pondo aí os pontos de luz em pétalas que já são mais gordinhas, que já são maiores. O ideal é que você venha com um boleador maior também, para ser respectivo ao tamanho que você está fazendo. Aí depois dessa bola maior, eu consigo vir com um boleador mediano e continuar o segmento aí decrescente das pétalas. Então já dá um aspecto super luminoso, todos esses pontos de luz, né? Mesmo com todo o azul, olha a delicadeza que fica com os pontos em branco, né? Então dá um acabamento assim que eu gosto muito, muito, muito. Então, como eu já sei que eu não vou mais passar a mão em todo esse núcleo aí, eu posso continuar com os tracejados, porque eu já tenho uma noção de como que vai ficar tudo. Então, olha só, esse núcleo ele já está praticamente pronto, e sabendo bem como está o núcleo, eu consigo tranquilamente, com leveza na alma, terminar o fechamento dessa mandala, né? Por quê? Às vezes é muita informação, a gente não ter o corpo todo visível. Puxa, será que se eu colocar isso vai ficar muito pesado? Então eu gosto de ir acabando ela, de ir finalizando para eu ter noção e ter direção, né? Então o núcleo já tá bem delicado ali,
Então, mesmo trazendo a duplicação ali, eu já sei que eu vou continuar nessa sutileza, nesses traços mais leves, nesse mesmo segmento de luz. Então, para mim, fica melhor trabalhar dessa forma, mas você pode tranquilamente fazer direto. Então, faz todas as decorações, depois faz todos os pontos de luz. Não tem certo nem errado, apenas o que vai funcionar para você. Ah, mas Bia, como é que eu vou saber o que funciona para mim? Fazendo, né? Você nunca vai saber como funciona para você se você não fizer. Então, pega uma mandala pequena, pega um MDF pequeno de uns 40 centímetros, de 30 centímetros, para você poder ir treinando. Ah, eu gostei de fazer a mandala toda e depois a decoração toda e depois a luz toda. Ah, eu gostei de fazer igual você. Eu começo, faço todo tracejado, venho decorando, aí eu venho acabando do meio pro fim. Eu achei melhor. Então, você só vai saber o que funciona para você se você testar. Eu já testei bastante, fazer ela inteira direto, depois vim decorando. A tendência é que eu acabe errando um pouco na mão, porque eu não tenho noção de como tá todo o resto. Então, olha só. Aquele mesmo ponto que eu falei sobre conversar as cores, né? Então, o mesmo dourado que tá ali no núcleo, que tá ali no fundo, eu senti de fazer uma decoração em dourado, porque esse azul, ele tá bem forte. E as próximas faixas de azul também tá bem forte, então pôr uma decoração aí em dourado e não em caneta vai trazer uma luminosidade. Até porque a duplicação das pétalas ali já ficou bem apagadinha, então eu já posso perceber e intuir que se eu fizer em caneta vai ficar mais apagadinho ainda. Então eu quis pôr essas flores aí em trio, fazendo com o próprio boleador, né? Para trazer um destaque, para trazer luz um pouco para esse azul todo aí. Lembrando que em várias literaturas, quando a gente fala sobre chakras, nós estamos também falando de dourado, de ascensão, de prosperidade, de abundância, não só material, mas também espiritual. Então, o dourado entra perfeitamente em todo esse conjunto aí de cores. Por que eu tô falando isso? Porque se foi um pedido específico de chakras superiores, de coisas mais sutis, eu poderia colocar outras cores a não ser o dourado? Sim, poderia colocar talvez o amarelo, um verde claro que vai nos remeter ao chakra cardíaco, mas eu não colocaria um laranja ou um vermelho, porque já designa chakras mais abaixo, né? Chakras mais densos, mais materiais. Então, como é uma mandala toda sutil, toda trabalhada nos chakras superiores, então o dourado, ele, além de trazer esse calor e essa leveza, ele também está muito de acordo com a energia que foi pedida. Então é sobre ascensão, é sobre não mente, é sobre os chakras superiores. Então o dourado super encaixa e ficou bem harmonioso assim. Não que você não possa colocar, né? Mas é importante saber os significados das cores para você saber bem o que você está colocando, para não ter uma quebra energética muito grande. Então aí, conforme vai colorindo, eu já consigo tranquilamente, a partir da decoração, também já colocar os pontinhos de luz, já ir completando, porque eu já tenho um corpo todo no centro aí, no núcleo, então a gente consegue intuir com tranquilidade o restante, o fechamento dessa mandala.
Então, sim, muitas vezes o processo criativo ele é demorado. Faz parte você se permitir a olhar, a respirar, a colocar as mãos em cima do desenho para ser intuído, para ser direcionado para algo que fique genuíno, que fique bom realmente, né? Então, área maior, traço maior. Eu começo a trazer aí flores em trio, flores mais gordinhas, elas são mais amplas, para quê? Para preencher o espaço, é de acordo com o tamanho dessa pétala. Então, se a pétala é relativamente grande, eu não posso fazer uma decoração tão pequenininha, tão minimalista, a não ser que isso seja intencional, tá? E aí, com o boleador maior, eu começo a fazer as bases desses pontos de luz, para depois vir com o boleador mediano e fazer a parte decrescente das luzes aí. Então, para não ficar trocando toda hora de material, eu gosto de fazer todos os pontos logo de uma vez, já que serão só esses iniciais e os outros já são com o outro, então eu faço todos desse tamanho que tem para fazer e depois eu venho com o outro. Assim não precisa ficar trocando toda hora. Então pego bastante tinta, deposito tanto para cima quanto para baixo. Então a gente tem espaço hábil aí para poder brincar com as partes decrescentes, tanto para cima quanto para baixo. Não é toda mandala que é assim, conforme o tamanho a gente consegue brincar ou não com os pontos de luz também, certo? Então sempre pegando bastante tinta para depositar bastante tinta e fazer uma bolinha próxima grande ali, o mais próximo possível para não ter uma quebra muito grande aí. Certo? Então, depois de finalizar essa parte com os pontos de luz na parte mais escura ali, a gente pode partir para a última faixa de pétalas, né? Então, como outros lugares ali, eu colori a duplicação das pétalas numa cor mais clara, para quê? Para trazer luminosidade, para trazer destaque. Como eu falei, o azul escuro ele tende a dar uma profundidade, uma escurecida demasiada, então eu acho importante trazer cores mais claras da mesma tonalidade. Como assim? Bom, tem o azul escuro aí, super escuro, e eu vou usar apenas um azul mais claro, eu não vou com um branco, com uma cor totalmente diferente da que vem sendo usada. Então, como vocês viram, eu passei a mão em toda a mandala, então quer dizer que ela está seca, gente. Pelo amor de Deus, não passem a mão enquanto ela não estiver completamente seca.
Isso foi feito no outro dia, né? E aí eu já começo a fazer umas decoraçõezinhas em dourado com o boleador maior. Mas dei uma leve erradinha ali, então a hora de corrigir é agora, né? Põe um pouquinho de água, aproveita que a tinta está molhada e aí você vem corrigindo com um paninho e tal, certo? Não gostei de novo. Venho só repassando aí a mesma tinta pra... Enfim, né? Segunda vez errado, é melhor dar uma repassadinha, né? Aí percebi que o que estava me ajudando a errar é o excesso de tinta seca que tinha no boleador, então eu parei para só retirar isso. E aí a gente pode tranquilamente continuar. Então, como eu já tinha errado 2 vezes, eu não queria errar a terceira. Não estava dando certo a flor em 5 pontas, né? Por quê? Porque o boleador ele é meio grandinho, então não estava dando o acabamento que eu queria. Eu podia dar esse acabamento no pincel, mas não era muito a ideia. Então é importante que você faça e refaça até o momento em que você achar que ficou bom, né? Mesmo que isso possa lhe custar uma segunda demanda aí da cor de baixo para você corrigir o que foi errado. Então a ideia não é ficar tudo junto, né? Ou seja, não é fazer uma coisa só. Eu quero trazer o movimento desse boleador, mas eu quero que fique uns espacinhos ali embaixo. Eu não quero que fique tudo muito junto. Então eu quero que tenha uma individualidade, mas ao mesmo tempo não estava dando certo. Então eu decidi juntar tudo logo e parar de errar, porque isso acaba manchando o fundo. Então eu decidi fazer as 3 florzinhas meio juntas mesmo, só para não ficar muito diferente também, porque já pensou, pega um boleador, aí eu faço vários de um jeito e aí outros saem de outro jeito. O ideal é que tenha, se conversa, né? Que tudo tenha um segmento, que a faixa de pétalas, a faixa de decorações daquela mesma faixa converse, né? Então, se eu decorei de uma forma, eu tenho que continuar com essa mesma decoração em toda a linha ali da mandala. Então, já que eu não estava conseguindo fazer separada, esses tracinhos separados, então mesmo depois do boleador eu venho com o pincel juntando esses lugarzinhos aí para que condiza com todo o restante. Depois venho com o dourado novamente, trazendo aí a segunda demão nesse fundo, nesse fechamento, né? E olha só a diferença, né? Do lado esquerdo para o lado direito. No lado direito, ainda que eu não pintei a segunda demão, você consegue ver nitidamente a marca das pinceladas. Então aí é a real importância de você passar a segunda demão em cores que têm a tendência a serem um pouco transparentes. Como eu já tô com a parte, como eu já tô com essa parte aí toda contornada,
eu decidi não usar um pincel muito grande, porque pode borrar aí toda essa parte de contorno que eu já fiz com a caneta. Então, como eu não tenho pressa, eu decidi ir com o pincel mediano para ter uma melhor precisão e não borrar o que já tá feito. Certo, depois de tudo bem seco novamente, vamos com o boleador maior. Então, como vocês podem ver, a anatomia dessa última pétala ela é diferente das outras. É mais parecida com aquela primeira azul ali. Então, a bolinha maior, a bolinha mais gordinha, ela vai ficar bem no meio dessa duplicação de pétalas. Por quê? Porque ela é anatomicamente assim, então ela começa fininha e termina fininha. Então a parte mais gordinha vai de acordo com a própria anatomia da pétala. Então eu ponho a bolinha maior bem no meio e consigo fazer tranquilamente os pontos de luz decrescentes, tanto para cima quanto para baixo. Se eu colocasse a bolinha na base da pétala, poderia ficar bem desproporcional e fica um pouco feio, tá? Então, quando a gente fala sobre harmonia, sobre a mandala se conversar, é sobre isso, né? Você ir de acordo tanto dos espaços, né? Então, pincel maior para lugar maior, ponto maior para lugar maior. E você ir de acordo também com a anatomia das pétalas. Então, se elas começam finas, depois elas dão uma arredondada, depois termina fina. Então, tanto a decoração, quanto os pontos de luz, todos os detalhes que você vai dar nessa pétala tem que estar de acordo com a anatomia original. Tem que estar de acordo com a anatomia que você fez o corpo todo aí da mandala, né? E mesmo tendo todo o cuidado do mundo para repassar o dourado, teve alguns lugares que eu achei que ficou um pouco borrado, então eu venho repassando aí a caneta. E venho com o boleador maior, colocando pontos de luz bem aí nessas bolinhas em azul claro. Para quê? Para trazer luminosidade. Eu não vou deixar essa bolinha sem preenchimento, vou deixar ela vazia. Se eu não fosse preencher com ponto de luz, eu poderia preencher com alguma decoração em caneta. Então é sempre importante você preencher o máximo de espaços possíveis para que você não tenha lugares meio a esmos, soltos, né, que não se conversem. O preenchimento ele é muito importante para dar corpo para a mandala. Caso contrário, ela fica com um aspecto muito vazio e não fica muito legal. Então tá vendo que eu tô passando o bração em cima dos lugares onde já tem ponto de luz? Por que eu falo que a mandala teve de 9 a 10 horas? Porque 9 a 10 horas de pintar mesmo. Mas em tempo de secar, então eu vou fazendo e vou deixando secar. Eu não faço tudo de uma vez. Por quê? Para não ter o erro de borrar, de não correr esse risco. Então as tintas elas secam rápido, não tem muita pressa. Então eu já fiz bastante pontos de luz em toda a mandala, então espera secar. Os pontos de luz têm a tendência a ter bastante quantidade de tinta, então às vezes a gente acha que não borra, que tem certeza que não borra, mas às vezes você tá tão concentrado ali no traço que você pode sim borrar. E aí traz outras coisas, então espera dar uma secada, fica tranquilo, dá uma relaxada, vai beber uma água, comer uma banana e volta.